serem restauradas. E eu quero te pedir, traz coragem, traz ânimo, traz esforço, enquanto os teus filhos estão ouvindo a tua palavra, que ela possa ir na dimensão, Deus, que a tua palavra diz, dividindo a alma do homem nessa noite. Liberta pessoas, quebra cadeias aqui nesse lugar, ó Deus, que o teu nome seja levantado mais alto e ouviremos a tua voz, porque o Senhor é grande e o Senhor é aquele que trabalha por aqueles que te esperam. Te louvamos por essa noite. Fica conosco, amigo Espírito Santo. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, abram a palavra 2 Reis, capítulo 6. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 6. Se algum dos meninos que estavam aqui puderem me ajudar aqui fazendo um fundo, vai me ajudar. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 1. Glória ao nome de Jesus. Oh Deus, Tu és fiel. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Diga, o lugar é estreito. E a Bíblia continua dizendo: Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? Diga comigo, onde caiu? E a Bíblia diz: E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Ele estendeu a sua mão e o tomou. Fala comigo assim: Espírito Santo, aumenta a minha dimensão de fé, porque o Senhor é aquele que pode trazer para a superfície aquilo que está esquecido lá embaixo, aquilo que há muito tempo parece até que se perdeu. O Senhor pode trazer à tona, se eu pedir, se eu clamar, porque o Senhor é Deus que continua fazendo milagres extraordinários. Podeis sentar, os que estão de pé. O tema dessa campanha: segurando o machado. E falar sobre esse texto, irmãos, é fazer uma pergunta inicial: quem aqui gosta de perder? Eu nunca conheci ninguém que gostasse de perder. Às vezes você perde R$2 e você fica chateado. Se perder 50, a raiva aumenta, né? Se perder 100, aí já dá desespero. Porque perder nunca é fácil. Interessante que todas as vezes que nós perdemos alguma coisa dentro de casa ou fora de casa, às vezes a gente revira a casa inteira e no final das contas você vai achar, quando encontra no lugar que talvez você já passou uma vez e você não percebeu que aquilo estava ali. Outras vezes nós, diante de uma grande faxina, nós conseguimos recuperar aquilo que diante dos nossos olhos estava longe. E eu acho esse texto um texto absurdo de fé, porque eu acredito num Deus que trabalha nos pormenores da nossa vida. Mas de verdade, irmãos, a gente acredita porque está na Bíblia, porque vê o ferro de um machado flutuar, só Deus para fazer isso. Se você jogar qualquer tipo de ferro em qualquer rio, em qualquer cisterna, em qualquer poço, esse ferro vai descer. A tendência é descer para o fundo do lugar onde você lança. E então vem a palavra do Senhor dizendo que pelo menos 4 escolas de profetas tinham sido levantadas diante de Israel: Gilgal, Betel, Jericó, Ramá e algumas outras. E no meio dessas escolas de profetas, coisa linda naquela época, era o ofício profético, diferente do que aquilo que a gente vê nos dias atuais.
O profeta não era aquele que profetizava todo dia. O profeta não era aquele que falava aquilo que ele queria falar. O profeta era aquele que tinha uma mensagem direcionada da parte de Deus. E a Bíblia vai dizer que então alguns homens de Deus levantaram algumas escolas. Só que não era para ensinar a profecia, a ensinar o sapateado. Não era para ensinar como entregava um recado. Não era sobre isso. A escola profética, a escola dos profetas, era para transmitir a cultura da nação. Era para discipular aqueles meninos que estavam começando. E como a gama de jovens naquele dia que amavam o Senhor era muito grande, a demanda começou a aumentar. E Deus começou a dar crescimento sobre a escola de Jericó. A Bíblia diz que veio um crescimento tão profundo sobre aquela escola que nada mais, nada menos, o líder dela era o profeta Eliseu. Eu imagino um homem de Deus que quando passava, alguém via algo diferente sobre a vida dele e pessoas tendo que aprender junto com esse homem. Essas escolas, eles trabalhavam juntos, eles comiam juntos. E eu fico pensando nisso, porque um belo dia, enquanto a turma estava reunida, um deles teve uma brilhante ideia e diz: olha, está apertado aqui demais. A demanda está grande, o povo cresceu, o número de pessoas que tem sede aumentou, Eliseu. Não está cabendo mais de gente aqui dentro da escola. Vamos para o Jordão, porque lá tem campo, lá tem lugar para pastagens, tem lugar para a gente crescer, para a gente ampliar. E eles lançam uma palavra dizendo: porque aqui já está estreito. O Senhor falava algo ao meu coração. Talvez você entrou aqui nessa noite e você está vivendo um tempo estreito na tua vida. E o Senhor está dizendo todas as vezes que muitas vezes Deus nos coloca no estreito, é porque Ele quer que a gente cresça de alguma maneira. Parece que vai afunilar, parece que a gente vem numa tendência e Deus vai apertando as coisas. Mas todas as vezes que Deus aperta, Ele quer trazer maturidade, Ele quer trazer crescimento. E o crescimento não podia acontecer só dentro da escola, mas fora. Ah, queridos, às vezes existem lugares que estão querendo ampliar as paredes, ampliar a coluna. E Deus, quando olha do céu, diz: ainda são meninos, precisam de crescimento. E é por isso que Deus estreita a coisa. Porque às vezes nós olhamos para aquilo que está de fora e Deus olha para aquilo que está de dentro e diz: ainda precisa crescer. Era estreito o lugar. Alguém vai olhar e vai dizer: tem o Jordão, vamos dar uma sugestão. Eliseu acata a ideia e diz: podem ir. Mas alguém tem uma brilhante ideia e diz: vamos conosco. E ele vai. E quando ele vai para o Jordão, alguém vai se preparar para ir para lá, irmãos. Porque ninguém que trabalha anda sem ferramenta. Alguém que precisa fazer algo, precisa ter no mínimo um kit de aparato sobre a sua vida. E eu imagino aquela agonia: pega a ferramenta que tem em casa, ajuda de um lado. Um belo homem olhou e disse: eu não tenho nada, mas eu não vou deixar de trabalhar por isso. Vou ali na casa do vizinho, do parente, vou pegar um machado emprestado e eu vou porque eu quero colaborar. E quando eles vão partir para aquele lugar, está tudo perfeito. Derrubando uma viga de um lado, derrubando árvore de outro. Eu imagino eles sonhando com o dia da inauguração daquele lugar. Só que o imprevisto acontece pelo meio do caminho. E a Bíblia diz que quando eles estavam derrubando uma das árvores, o ferro do machado de um rapaz cai no Rio Jordão. A pergunta que não quer calar é: por que caiu? Primeiro, se descuidou. Talvez ele não percebeu que com o tempo estava frouxa a coisa. Talvez aquele rapaz que estava trabalhando com aquele machado não percebeu que as mãos, quem sabe, estavam suando, que o ferro estava, quem sabe, um pouco enferrujado. Eu não sei o que fez aquele martelo, aquele machado, melhor dizendo, soltar aquele ferro, soltar daquele machado. Mas existem algumas possibilidades. Talvez aquele homem colocou força demais. Talvez aquele homem olhou para o machado e acreditou que estava batendo com tanta força, que era a força que ia derrubar. Preciso de dizer uma coisa: nem sempre a força vai resolver. Tem coisas que não é força, é jeito, irmãos.
Às vezes a pessoa está tentando ir pela força. Às vezes a pessoa está tentando resolver uma situação pela força. Talvez o machado, o ferro daquele machado já estava folgado, mas ele olhou e disse, não, ainda dá tempo trabalhar. E o problema não é que o ferro caiu, o problema é onde caiu. Porque se caísse aonde ele estava trabalhando, estava fácil abaixar e pegar. Se caísse nos pés dele, estava fácil pegar. Só que ele estava trabalhando perto do Rio Jordão. E o Rio Jordão era fundo. Alguns acreditam que tinham para mais de 350 metros de profundidade. Imagine um rio escuro e de águas sujas, a tal ponto que Naamã vai olhar e vai dizer, eu não quero mergulhar nisso aqui. O homem desespera. Não sei se você já viveu isso. Ter que danificar algo que você pediu emprestado. Todas as vezes que a gente pede algo emprestado a alguém, o cuidado é dobrado. Talvez você pode não ter cuidado com aquilo que é seu, mas quando você pega algo emprestado dos outros, você precisa ter um cuidado redobrado. Porque é que a gente precisa ter zelo do que Deus nos entregou, porque tudo que eu tenho não é meu, Ele me emprestou. Tudo que Deus colocou nas suas mãos, suas habilidades, seus dons, seus talentos, tudo isso é emprestado. E um dia o Senhor da casa, Ele vai pedir contas de tudo quanto Ele nos entregou. Talvez o machado foi soltando aos poucos e ele não percebeu. Porque ninguém cai da noite para o dia, irmãos. A coisa não acontece de vez. Eu acredito, quem sabe, a coisa afrouxando e ele sem perceber. E quando ele lança com muita força, quem sabe o último golpe, aquilo que era para ser uma bênção, cai no rio. E agora? O que fazer? É aquele dia que você não tem dinheiro nem para comprar para você, você pega emprestado e ainda tem que pagar para os outros. O machado naquela época era uma peça valiosíssima. Israel era pobre nessa área de cultura, de armas desse jeito, eles não trabalhavam com isso. O machado naquela época era uma peça de grande valor. Então eu imagino o desespero daquele homem dizendo, eu vou ter que trabalhar muitos e muitos anos para devolver aquilo que eu não tive cuidado. Para devolver aquilo que estava na minha mão e talvez caiu. Uma outra possibilidade, quem sabe aquele homem estava com pressa de ver a coisa acontecer rápido e quem sabe golpeando de maneira muito rápida, não suportou, o peso do machado não suportou a quantidade de golpes que ele estava dizendo. E aí a gente vai aprender que nem sempre algumas quedas são explicadas. Às vezes algumas coisas caem e quando a gente já viu, já caiu. A unção, o temor, a vida de oração. Às vezes a graça de Deus, quando você procura, vai afrouxando, vai folgando, daqui a pouco caiu. Como recuperar isso? E na hora que acontece, Eliseu está perto e o homem vai dizer, ai meu Senhor. É tão interessante isso, porque a gente já grita Jesus, né? É Jesus, quem grita Jesus aqui durante o dia? Tropeça, Jesus. Perde algo, Jesus. Eu não sei se vocês já viveram essa experiência, mas todas as vezes que eu perco algo muito simples dentro de casa, eu falo, Senhor, me ajuda a achar isso. E rapidamente, às vezes eu acho. Porque Deus trabalha também em coisas simples. O homem vai lamentar e ele vai dizer, ai meu Senhor. Ele vai direto no profeta, poderia reclamar para alguém. Talvez aquele homem tenha sido avisado, são suposições, dizendo, sai da beira do Jordão. Talvez ele estivesse muito próximo do rio. E talvez o lugar que ele trabalhava era muito próximo. E a pior coisa não era só isso. Ele estava trabalhando numa parte que era funda. Porque todo o rio tem a parte rasa. Se ele se desespera, é porque ele não tem como colocar a mão para recuperar. Eu imagino, queridos, que naquele dia todo o trabalho parou. Eu imagino que todo mundo agora estava pensando numa alternativa. Só que uma coisa eu aprendi com Deus. Às vezes o aprendiz de profeta se desespera, mas Eliseu, que tem intimidade, não é abalado. Ele olha e diz, onde caiu? Eliseu tem tranquilidade para resolver o assunto. E a minha pergunta é, qual é a sua reação diante daquilo que você perde?
Porque tem gente que sai dando murro nos outros, chutando lata na rua, reclamando de Deus, murmurando para todo lado. O homem vai gritar: ai meu Senhor, ele está dizendo, eu preciso da ajuda de alguém que pode resolver. Aí alguém vai, posta na internet, bota no Instagram, bota uma nota, coloca no WhatsApp: estou passando por isso, se sentindo desestimulado. E o Senhor está dizendo: você não dobrou o seu joelho, você não pediu para quem pode fazer. Preciso lhe dizer algo aqui nessa noite. No meio das perdas da sua vida, entenda que você não está só nesse Jordão. Tem alguém com você ali, chama quem pode. Só que o Senhor falava algo comigo, que vai estreitar mais, talvez, quem sabe, do que a escola que estava. A gente precisa aprender a assumir que a gente perdeu. O grande processo para toda a recuperação começa com confissão. Se você não tiver a coragem de olhar e dizer perdi, não tem como recuperar. E o Senhor falava muito ao meu coração: tem gente que prefere perder coisas para o Jordão, mas não se humilha. Não tem a coragem de olhar e dizer perdi isso aqui, não tenho mais isso. Ou talvez isso caiu das minhas mãos, por quê? Porque vai te expor. Porque talvez vai te permitir com que pessoas possam te olhar de um jeito que talvez você não goste. Mas o primeiro caminho para a recuperação é dizer: eu perdi. E ele disse: ai meu Senhor, caiu. Caiu, irmãos. O homem vai ter coragem de assumir, reconhecer. Quantas coisas estão debaixo do Jordão, por conta do orgulho, da vaidade, da soberba, de alguém que olha e diz: eu prefiro deixar lá, mas eu não revelo que não está comigo mais isso. Tem gente aí fora que já está quebrado há muito tempo, que não tem mais dinheiro, mas ele anda dizendo: eu não posso mostrar que eu perdi. O Senhor está dizendo: desce. O Senhor está dizendo: assuma aquilo que não está mais aí, querido. A gente precisa assumir. A gente precisa olhar e dizer: Deus, não está mais aqui. Tem gente andando só com um cabo na mão, escondendo o ferro. Parece que tem ferro, mas não tem mais ferro. E quando ele tenta trabalhar, vou lhe dizer uma coisa: alguém pode tentar isso por muito tempo, mas o outro tem a capacidade de enxergar aquilo que a gente não vê. E às vezes alguém olha e diz assim: está sem ferro há muito tempo aquilo ali. Não está afiado há muito tempo aquilo ali. A Bíblia diz que esse homem, ele vai assumir. E toda situação de queda sempre vai trazer prejuízo. Parou a obra naquele dia. Imagino que o trabalho dos outros teve que parar. As pessoas que estavam ali tiveram que olhar para a vida daquele rapaz e agora se compadecer dele. Quem sabe as pessoas que estavam no Jordão tiveram uma sobrecarga de trabalho, porque a árvore que era dele agora precisou ser assumida por outros. Por quê? Porque ele não tinha mais a ferramenta. E aí, a grande questão dessa noite, que o Senhor falava ao meu coração, é que a gente precisa aprender que a gente tem que recuperar imediatamente aquilo que a gente perde. Se é importante, não podemos deixar para depois. É como se aquele rapaz estivesse tão desesperado. E a pergunta é: tudo na Bíblia tem um porquê. Por que, pastor, que a Bíblia faz questão de dizer que era emprestado e ele dá esse valor? Porque talvez se fosse dele, ele ia dizer: deixa para lá, eu arranjo outro. Não tem problema. Porque geralmente tem coisas que Deus nos entrega que a gente esnoba, que a gente acha que não é tão importante. Mas o Senhor me trouxe essa igreja para dizer para você: é tempo de você assumir aquilo que soltou das suas mãos e buscar de Deus recuperação daquilo que é seu. Não é sobre aquilo que é dos outros, porque se tem uma coisa que a gente gosta é de dar conta daquilo que é dos outros. De olhar e dizer: fulano está sem machado, mas quando olha para a nossa mão, que ferramenta tem ali? E a Bíblia vai dizer que quando Eliseu vai olhar para aquela situação, uma coisa boa eu acho nessa história: aquele homem mesmo não tendo, ele dá um jeito para tentar ajudar.
E ele vai pegar emprestado, talvez alguém olhe e diga assim, tá vendo? Se eu fosse você, eu nem tinha saído de casa. Se não tem ferramenta, por que foi pedir dos outros emprestado? É tão fácil, irmãos, quando a gente fala de fora, quando a gente não quer se comprometer com o trabalho. E eu digo isso de forma geral, sabe por quê? Porque quem também não se levanta para trabalhar, para fazer aquilo que Deus está falando, nunca vai construir nada. A vida de quem não trabalha, de quem não faz, não obedece aquilo que Deus está falando, também será uma vida improdutiva. Então alguém olha e diz assim, bem pregado, só mais ficar na minha como eu fico. Aí o homem vai nos dar uma grande lição. Porque toda pessoa que está no serviço do Senhor sempre será mais vulnerável. Quanto mais você cresce com Deus, quanto mais você trabalha para o Senhor, mais a sua vida ficará vulnerável. Uma coisa é cair da mão de quem não trabalha, outra coisa é cair da mão de quem trabalha muito. E a Bíblia está dizendo que quando aquele rapaz vai perder isso, irmãos, quem sabe ele no auge do desespero ali, Eliseu vendo toda a cena, o valor daquela recuperação era alto para ele. Porque tem coisas que a gente perde, que estraga o nosso dia, sim ou não? Uma oportunidade perdida, às vezes estraga o nosso dia. Uma coisa que a gente queria muito e a gente deixou correr entre os dedos, às vezes estraga o nosso dia. Às vezes, algo que você queria muito e a porta é fechada e você perde, aquilo talvez estraga o seu dia. Só que aquele rapaz, ele vai trabalhar de forma imediata, porque aquilo tinha importância para ele. Cutuca alguém e diga assim, qual o valor do teu machado? Aquilo era importante, e ora que não era dele. A mulher da dracma poderia olhar e dizer, ainda tenho 9, mas aquilo era importante. E porque é importante, ela vai faxinar a casa, ela vai acender a luz e ela vai se esforçar para recuperar antes que as outras coisas fossem perdidas. Aquele rapaz vai entender o que é perda, mas o profeta vai apontar para um lugar e ele vai perguntar aonde. Ele diz, onde foi que caiu? Sempre tem um lugar, sempre tem um começo. Preciso dizer isso para a vida de alguém aqui. Nenhuma queda é da noite para o dia. Até quando a gente tropeça na rua, primeiro a gente tropeça para depois cair. Toda queda tem um enredo por trás. O profeta está dizendo, caiu onde? E a Bíblia diz que o homem vai apontar o lugar. Ele diz, foi aqui. E aí, irmãos, entra aquilo que só Deus poderia fazer. Quando ele aponta o lugar dizendo, é isso aqui, é nessa área que eu preciso. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é, será que você tem condição de apontar esse lugar? Será que está tudo na mão aí na sua vida? Será que está tudo de pé, está tudo certinho, está tudo encaixado, ferro e madeira encaixado? Será que seu casamento está de pé? Será que sua família está de pé? Seu ministério está de pé? Sua vida espiritual, olha para mim, está de pé? Será que tudo na sua vida realmente está encaixado? Porque aquele homem, além de assumir, ele vai apontar o lugar e vai dizer, aqui, foi aqui que caiu. O profeta olhou, cortou um pedaço de pau. Deus é Deus do sobrenatural. Por que que Eliseu não pegou uma folha e jogou no rio? Porque justamente a base do ferro ele vai jogar no rio. Porque ele vai pegar exatamente na mesma matéria-prima de uma madeira e jogar uma madeira no rio, no lugar onde possivelmente o machado tinha caído agora. Quem sabe ele já estava lá no fundo. Porque o tempo que o homem gritou, ai meu Senhor, até toda a trama, o machado já estava embaixo. E o problema é onde procurar num rio sujo, escuro, algo que não tinha como ter jeito. A Bíblia diz que quando Eliseu vai lançar essa madeira nesse rio Jordão, a Bíblia vai dizer que o ferro do machado vai flutuar, irmãos.
contra toda a lei da gravidade. O ferro vai subir. E a pergunta é: que loucura é essa? Que estratégia é essa? Aonde que já se viu madeira atrair ferro? Eu nunca vi isso. Às vezes Deus vai usar coisas simples para fazer coisas extraordinárias. Talvez você pensou assim, que Deus ia botar o profeta para nadar e mergulhar e buscar lá no fundo. Quem sabe você pensou que Deus ia abrir de novo o Jordão, só no círculo que estava o ferro para fazer. Deus não precisa disso, porque Ele olhava de cima para baixo e Deus sabia onde estava. Deus sabe aonde está o que você perdeu. Deus sabe aonde está o que você perdeu. Ah, missionária, eu perdi dinheiro, eu perdi, quem sabe, outras coisas. Não é sobre esse tipo de perda que o Senhor está falando. Ele está dizendo: eu enxergo a sua perda espiritual, eu te enxergo por dentro, eu estou te vendo de cima a baixo. Eu já vi que a vida que você tinha na Narabassúria, você não tem mais. O Senhor está dizendo nessa noite: eu estou vendo você por dentro. Deus vê dentro do Jordão, irmãos. O profeta lança, e é tão interessante isso, que Eliseu é tão terrível de bom, né? Nessa área, que quando as águas vão precisar de algo, ele lança sal e cura. Quando a morte vai estar na panela, ele joga farinha. Olha quantas coisas ele usa simples para fazer milagres extraordinários. Se eu fiquei perguntando para Deus, por que esse homem vai direto em Eliseu? Alguém poderia olhar e dizer: é porque era o professor dele. Eu imagino um homem olhando e dizendo: se esse homem abriu o Jordão com a capa, e Deus fez isso por ele, o que é a devolução de um ferro? Eu imagino o homem olhando e dizendo: com certeza Eliseu já deve ter tido contado essa história para eles um dia. E eu imagino ele dizendo: se o Deus da vida de Eliseu é capaz de abrir um Jordão e tem a capacidade de dividir essas águas, como ele não daria de volta esse ferro? E aí o Senhor falava comigo, porque às vezes a gente reclama tanto que as pessoas nos pedem socorro, né? Mas nós muitas vezes vamos ser recuperadores de machado na vida dos outros. Olha para alguém e diga assim: tem horas que alguém vai gritar: ai, seu nome, porque ele sabe que você tem intimidade com o Deus do Jordão. Lá ele gritou: ai, meu Senhor. Mas tem horas que Deus coloca na nossa vida pessoas que gritam o nosso nome. A gente diz: meu Deus, eu estou cansado de aconselhar, eu estou cansado de resolver problema dos outros. Aí é Deus olhando e dizendo: é porque eu te chamei como um recuperador de vidas. Eu te chamei como um recuperador de pessoas. Ele olhou, ele teve que entender a situação. Eliseu vai fazer coisas extraordinárias. E 2 milagres acontecem no texto. O primeiro é o ferro flutuar. O segundo, ele continuar boiando. Ai, irmãos. Uma coisa era subir, mas se subisse poderia descer. Mas a Bíblia diz que ele vai levantar e vai boiar, diz o texto. Aí o profeta vai orar e vai dizer: agora desce e agarra. Você está entendendo que muitas vezes para tombar vai estar de pé, mas para recuperar tem que descer. Tem coisas que você só vai recuperar se você descer. Às vezes Deus deixa coisas na superfície de propósito, para dizer: desça. Porque de cima não tem como buscar, é pesado. E Deus está dizendo: desça. Estava flutuando, estava boiando. O milagre já tinha acontecido. Por que é que o profeta não faz tudo de vez? Porque o milagre era a responsabilidade de Eliseu, que tinha sido chamado para aquilo. Mas a questão de buscar e de pegar era com o homem. Por que aquele homem faz isso, irmãos? Olha para mim, não dispersa não. Por que aquele homem faz isso? Por que o profeta faz um milagre e aí na hora de pegar, ele manda o outro pegar? Sabe por quê? Porque aquilo era uma escola.
E se era uma escola, então o rapaz, o profeta, estava ensinando ao homem que ele tinha que aprender a recuperar aquilo que ele mesmo tinha perdido. Ah, eu preciso abrir um parêntese. Tem gente que perdeu porque quis algumas coisas, aí chama 500 pessoas dizendo, ora por mim, resolve por mim. Deus está dizendo, não, desça você. Recupera você. Deus vai ajudar, o céu vai ajudar, vai estar boiando, só que não vai ficar boiando por muito tempo. Quer uma dica? Se o homem demorasse para pegar aquele ferro, aquilo sairia da água enferrujado. A água tem um poder de oxidação, irmãos. Algumas pessoas acreditam que o Jordão tem um pouco de sal. Imagine que tragédia seria, como se Deus dissesse ao meu coração. Tem coisas que pioram porque a gente não recupera logo. Você vai deixando, e vai deixando, e quando pega não presta mais. E aí dá trabalho para voltar. Aprenda com esse homem, boiou, desceu e pegou. E quando ele pega, ele vai nos dar uma lição. E Eliseu também, imagina Eliseu de longe dizendo assim, eu pude trazer a partir do poder de Deus o machado, o ferro do machado para a superfície. Mas eu estou te ensinando que você precisa ser independente. É Eliseu dizendo, você está numa escola, e escola a gente não faz, a gente ensina alguém a fazer. Está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Para de ser dependente espiritual. Tem tanta gente que é dependente espiritual, acha que os outros têm que resolver tudo para ele. Não, o Senhor não está dizendo isso hoje não. Ele está dizendo para você, o céu faz aquilo que precisa fazer, mas você se envolve nisso. Porque se é importante, você precisa pagar o preço. Se é importante, você precisa olhar. Estou concluindo. Preciso dizer algo ao teu coração. A pergunta é, quanto tempo aquilo demorou para subir? A Bíblia não dá detalhes de quanto tempo, quantos segundos aquilo demorou para subir. Se foi de vez, se foi aos poucos, eu imagino a aflição do coração daquele homem olhando e dizendo, jogou um pedaço de madeira e agora eu perdi o ferro e o pedaço de madeira. Mas do nada, na superfície, apareceu. Alguém pode estar aqui nessa noite dizendo, irmã, não tem jeito para mim não, porque eu já tombei várias vezes na caminhada. E o Senhor está dizendo, eu não estou descartando tudo isso que você viveu. Mesmo que alguns momentos você tombou porque quis. O Senhor nessa noite está dizendo para você, o céu ainda é misericordioso para fazer coisas aparecerem, irmãos. Eu não sei o que está dentro desse Jordão seu aí. Não sei qual é a profundidade que isso se escondeu. Está escuro. Talvez você olhe para baixo e diz, não consigo mais buscar aquela unção que tinha, aquele dom em evidência, está lá embaixo no Jordão. E o Senhor está dizendo o que é que você tem feito para recuperar isso. Como eu queria ter a vida de oração de fulano, e você não desce. E você não bota lenha. E você não chega perto das águas. E aí vai ficar difícil recuperar. A palavra que Deus me entregou nessa noite. O preço é alto quando se cai. E dá trabalho recuperar. Mas todas as vezes que alguém se levanta para recuperar, Deus oferece a ajuda do alto. Deus oferece uma mão estendida. Tem coisas que já eram para a gente ter posse. Mas por que a gente não tem? Porque a gente não está enxergando a necessidade de descer. Porque eu acredito, obreiros, que naquele momento ali, toda a cena se virou para aquele homem. Em todo lugar tem gente problemática. Com certeza, alguém olhou e deu risada dizendo, eu disse que não era para ter pegado emprestado. Com certeza, quem sabe em algum momento ali, alguém deu risada naquela situação, porque é possível que alguém se alegre num momento de tragédia na vida do outro. Mas no meio de tudo aquilo, o céu estava respondendo a um milagre. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Você não precisa fazer ferro flutuar, porque isso é com Deus. Mas você precisa confessar que você perdeu. Você precisa admitir que não está mais aí nas suas mãos. Você pode olhar para as suas mãos aí nessa noite?
Às vezes tem coisas que estão tão seguras na nossa mão e do nada ela escorre entre os nossos dedos. Tem coisas que era tão fácil para você e que hoje não é mais. Talvez a sua vida de consagração, para alguns era tão mais fácil jejuar antes e hoje não é mais. Caiu. Para você talvez, quem sabe antes era tão fácil orar de madrugada, era tão fácil você gastar tempo com o Senhor, mas você olha para você hoje, onde está? Caiu. Ferro não está mais aí. E o que que faz? Segue achando que está tudo bem. Segue achando que a vida é assim mesmo. O Senhor está dizendo nessa noite, não interessa a profundidade de onde isso desceu. O Senhor sabe o endereço exato de onde isso está. Talvez a sua alegria hoje está no fundo do Jordão. Talvez sua paz hoje está no fundo do Jordão. Talvez sua esperança hoje está no fundo do Jordão. Tu olha de cima para baixo, só vê escuridão, não vê uma saída. Talvez você olhe de cima para baixo e diz, meu Deus, onde é que eu vou achar isso? Aí de repente, no meio das águas escuras, algo se levanta. E Deus dá ordem, através do profeta, e diz, agora pega. Só que quando você pega, você não pode ter novamente descuido. Eu acredito que quando aquele homem voltou a trabalhar, ele teve mais cuidado. Porque quem perde algo uma vez, dá mais valor do que quando antes não tinha perdido. Quem sabe agora ele batendo e olhando para o carro, dizendo, epa, está aqui ainda. Eu imagino ele voltando ao trabalho e entendendo que agora a ferramenta ainda estava funcionando. A pergunta que eu tenho para fazer ao teu coração não é se está escondido, porque Deus sabe. Eu posso não enxergar aquilo que você perdeu, mas Deus conhece todas as suas perdas. Deus conhece, eu posso maquiar, eu posso esconder, eu posso fingir, eu posso maquiar a coisa, mas Deus olha como olhos de chama de fogo e diz, estou vendo aí, viu? Não tem mais não. Caiu. Tombou. E aí agora a gente segue com apenas um pedaço de madeira na mão. E vou lhe dizer, pedaço de madeira corta a árvore, irmãos. Vai bater, vai tentar machucar, quebra o pedaço de madeira, mas não corta a árvore. E eu achei uma ilustração interessante, eu queria finalizar. Um certo dia, um menino estava brincando com um machado numa árvore, e ele batia nessa árvore, e ele achou outra brincadeira melhor, e ele colocou o machado ali, esqueceu e foi embora. O tempo passou, ele esqueceu a ferramenta presa na árvore, a árvore cresce, engole o machado, e o tempo vai passar. E diante um tempo de tempestade terrível, várias árvores são abaladas, só que apenas essa árvore que está com o machado é cortada ao meio. E quando ele aparece, agora já homem, que olha, ele cria a curiosidade, por que é que essa árvore foi cortada? E quando está vendo, havia um machado ali dentro. A grande questão nessa noite, a pergunta que o céu tem para o teu coração é, você tem interesse que Deus traga de baixo para cima aquilo que está perdido? Ou você já se conformou? Eu tenho um parente descrente missionária, já larguei de mão. Não, o Senhor está dizendo, ele só está no fundo do Jordão. Eu preciso trazer para a superfície. Foi cantado aqui nesse culto que ainda tem vida. Talvez você está sucumbido diante de tantas promessas e você olha de cima para baixo, o Jordão está escuro, não vê nada. E você olha e diz, minha esperança acabou, minha fé está minada, eu não consigo enxergar de onde vai aparecer. Levanta a tua mão para receber uma palavra de Deus. Deus não precisa de tempo para fazer as coisas, queridos. Quando Deus quer, Ele dá um comando apenas. E pode estar no mais profundo. Ele traz à superfície aquilo que Ele quer trazer. Deus está dizendo, não tem água escura, não tem rio sujo. Oramando, oravácia. Deus está dizendo nessa noite, pode estar em profundidade, pode estar debaixo de escombro, pode estar cerrado numa muralha. Quando chega a hora de Deus na vida de alguém, Ele sabe como
trazer de baixo para cima. Eu quero que você se coloque de pé. Oh, meu Deus. Me ajuda a cantar aqui, filho.